A ideia de que pode existir outro planeta semelhante à Terra sempre despertou uma curiosidade profunda. Não apenas por motivos científicos, mas porque envolve uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos realmente sozinhos no universo? Nos últimos anos, a busca por exoplanetas, mundos que orbitam estrelas além do nosso sistema solar, avançou de forma impressionante. Novas tecnologias e telescópios espaciais permitiram identificar milhares de candidatos, cada um com características únicas. Entre essas descobertas recentes, algumas chamaram atenção por apresentarem semelhanças relevantes com a Terra. Uma delas envolve um planeta localizado a cerca de 150 anos-luz de distância na constelação de Lira. Esse mundo foi classificado como uma superterra, uma categoria que reúne planetas maiores que o nosso, mas menores que gigantes gasosos como Urano ou Netuno. Esse planeta, conhecido como TOI 1846b, possui quase o dobro do tamanho da Terra e mais ou menos 4 vezes sua massa. Essas proporções indicam que ele pode ter uma estrutura interna muito diferente da que conhecemos aqui. A densidade estimada sugere a possibilidade de grande presença de água em sua composição. Alguns modelos indicam que pode existir uma camada profunda de gelo denso, além de uma atmosfera relativamente fina. Também há hipóteses de que sua superfície possa abrigar oceanos rasos. Apesar dessas características, as condições ambientais desse planeta são extremas. Ele orbita uma estrela anã vermelha em um período muito curto, completando uma volta em menos de 4 dias terrestres. Essa proximidade faz com que sua temperatura superficial ultrapasse facilmente os 300 graus Celsius. Isso significa que, embora compartilhe algumas propriedades estruturais com a Terra, ele está longe de oferecer um ambiente favorável à vida como conhecemos. A descoberta desse tipo de planeta é importante por outro motivo. Ela ajuda cientistas a entenderem como mundos rochosos se formam e evoluem em diferentes condições estelares. Cada novo exoplaneta identificado funciona como um laboratório natural para testar teorias sobre formação planetária. Outro candidato que tem despertado interesse é um planeta ainda mais semelhante ao nosso, em termos de tamanho. Ele está localizado também a cerca de 150 anos-luz de distância e foi identificado em dados coletados pelo telescópio Kepler. Esse possível planeta orbita uma estrela parecida com o Sol e está posicionado na chamada Zona Habitável. Essa região é definida como a distância em que, teoricamente, a água líquida poderia existir na superfície. O planeta é apenas cerca de 6% maior que a Terra. Essa semelhança de tamanho faz com que cientistas considerem a possibilidade de ele possuir uma composição rochosa comparável à do nosso mundo. Entretanto, as estimativas de temperatura indicam um ambiente muito mais frio. O planeta receberia menos de 1/3 da energia que a Terra recebe do Sol, o que poderia resultar em uma superfície congelada. Isso mostra como a habitabilidade depende de um equilíbrio delicado entre diversos fatores. Não basta que um planeta esteja na zona habitável. Sua atmosfera, composição interna e atividade geológica também influenciam diretamente as condições ambientais. A forma como esses exoplanetas são detectados é igualmente fascinante. Telescópios espaciais monitoram o brilho de estrelas distantes, que buscam pequenas variações que ocorrem quando um planeta passa em frente à estrela. Esse evento, conhecido como trânsito, provoca uma leve redução na luminosidade observada. Ao analisar essas variações repetidas, cientistas conseguem estimar o tamanho do planeta, sua órbita e até algumas características atmosféricas. Com instrumentos mais avançados, como o Telescópio Espacial James Webb,
será possível estudar a composição química desses mundos com maior precisão. A detecção de vapor d'água ou outros elementos pode fornecer pistas importantes sobre a estrutura desses planetas. A busca por mundos semelhantes à Terra não se resume à procura por um novo lar para a humanidade. Ela faz parte de uma investigação mais ampla sobre a diversidade de sistemas planetários no universo. Cada descoberta revela que a formação de planetas é um processo extremamente variável. Alguns mundos se desenvolvem em ambientes estáveis, enquanto outros enfrentam condições extremas desde o início. Essas diferenças ajudam a compreender por que a Terra manteve um ambiente habitável por bilhões de anos, enquanto outros planetas seguiram trajetórias muito distintas. A descoberta de exoplanetas também amplia a nossa perspectiva sobre o lugar que ocupamos no cosmos. Durante grande parte da história, acreditou-se que o sistema solar poderia ser único. Hoje sabemos que existem milhares de mundos orbitando estrelas em nossa galáxia. Mesmo assim, encontrar um planeta verdadeiramente parecido com a Terra continua sendo um desafio. Pequenas diferenças em massa, distância estelar ou composição atmosférica podem transformar completamente as condições ambientais. O estudo desses mundos exige observações contínuas e análises detalhadas. Muitos candidatos ainda precisam ser confirmados por novos dados antes de serem classificados definitivamente como planetas. Esse processo pode levar anos, mas cada confirmação contribui para construir um mapa mais completo da nossa vizinhança galáctica. À medida que novas missões são planejadas, a expectativa é de que o número de descobertas aumente significativamente. Telescópios mais sensíveis permitirão detectar planetas menores e mais distantes, ampliando as possibilidades de encontrar ambientes potencialmente habitáveis. A investigação sobre exoplanetas está apenas começando. O universo ainda guarda uma quantidade imensa de sistemas planetários desconhecidos. E a cada novo mundo identificado, surge a oportunidade de compreender melhor os processos que moldam a formação e a evolução dos planetas. Talvez a Terra não seja tão única quanto imaginávamos, ou talvez sua combinação específica de condições seja mais rara do que pensamos. Responder a essa questão é uma das grandes metas da astronomia moderna. E cada descoberta aproxima a ciência de entender como mundos semelhantes ao nosso podem surgir. E se, em algum lugar distante, eles podem abrigar formas de vida. Se algum desses planetas realmente tiver condições semelhantes às da Terra, uma pergunta inevitável surge: como seria viver em um mundo assim? A resposta depende de muitos fatores. Mesmo entre planetas classificados como semelhantes ao nosso, pequenas diferenças podem alterar completamente a experiência de quem estivesse em sua superfície. A gravidade, por exemplo, é um dos elementos mais importantes. Em uma superterra com massa maior, o peso de um ser humano poderia ser significativamente aumentado. Movimentos simples exigiriam mais esforço, e a adaptação fisiológica seria um desafio constante. Além disso, a composição da atmosfera influenciaria diretamente a respiração e a temperatura ambiente. Um planeta com atmosfera mais densa poderia reter mais calor, enquanto uma atmosfera muito fina dificultaria a manutenção de temperaturas estáveis. Outro aspecto essencial é a rotação do planeta. Dias muito longos ou muito curtos alterariam ciclos naturais, impactando desde padrões climáticos até ritmos biológicos. Em alguns mundos, a proximidade com a estrela pode resultar em travamento gravitacional. Isso significa que um lado do planeta estaria sempre voltado para a luz, enquanto o outro permaneceria em escuridão permanente. Nessas condições,
A região habitável poderia se restringir a uma faixa intermediária, onde as temperaturas seriam menos extremas. A presença de oceanos, continentes e atividade geológica também determinaria a diversidade de ambientes disponíveis. Planetas com vulcanismo intenso ou tectônica ativa poderiam apresentar mudanças frequentes na paisagem. Outro fator relevante é o campo magnético. Sem essa proteção, partículas solares poderiam atingir a superfície com maior intensidade, afetando tanto a atmosfera quanto possíveis formas de vida. Essas variáveis mostram que a habitabilidade não depende de um único critério. Trata-se de um equilíbrio complexo entre processos físicos e químicos que se desenvolvem ao longo de bilhões de anos. Mesmo que encontremos planetas com características semelhantes às da Terra, isso não garante que sejam imediatamente adequados para a colonização humana. A adaptação exigiria tecnologias avançadas, desde sistemas de suporte à vida até formas de proteção contra radiação. Ainda assim, o estudo desses mundos amplia as possibilidades futuras da exploração espacial. A ideia de estabelecer presença humana além do sistema solar permanece distante, mas a identificação de planetas potencialmente habitáveis representa um passo importante nessa direção. À medida que novas observações são realizadas, modelos mais precisos sobre esses ambientes podem ser desenvolvidos, e com isso, a compreensão sobre como a vida pode surgir e persistir em diferentes condições torna-se cada vez mais detalhada. Explorar exoplanetas não é apenas uma busca por novos lugares para viver. É uma forma de entender a diversidade de mundos que existem no universo e como cada um deles evolui ao longo do tempo. Essa investigação amplia nossa percepção sobre o próprio conceito de planeta habitável e revela que a Terra, embora especial, pode não ser o único lugar onde condições favoráveis à vida tenham surgido.